Live de segunda-feira é assim, nada mais do que um chamado. Então vamos refletir. Será que você sabe viver? Porque quando a gente está prestando atenção na vida, porque a vida ela deixa sinais, a gente consegue caminhar com leveza. Mas quando não, a gente permanece na escuridão e esquece de que a luz está disponível para a gente. Então eu elenquei uns pontos aqui que a gente precisa prestar atenção, porque a vida ela requer essa atenção, esse colocar reparo, foco, né, que é a palavra que a gente tanto usa. Bom dia para quem está aqui comigo. Então, será que você amadureceu o suficiente para andar nessa vida assim da forma que você preconiza, que você discursa? Então eu coloquei uns pontos aqui, tá? O primeiro ponto para mim é que para a gente ter uma vida boa, a gente tem que se sentir merecedor, né? Porque tem gente que não se sente merecedor. Então, se eu acho que eu não mereço, por que aquilo vai virar a mim, né? Ou ideia. Outro ponto, vive aguardando consideração dos outros. Sofrimento na certa, né? Qualquer coisa é motivo para dramas também. Tem gente muito suscetível, bem vulnerável. Qualquer coisa que você fala, ele fica, parece que esperando algo assim para poder ter aquela sensação de menos-valia, né? Então, acredita que as pessoas estão no mundo para lhe servir. Todo mundo tem que fazer as coisas como você gostaria, né? Principalmente, não faz confrontos consigo mesmo, mas adora um confronto, adora o embate com os outros. Isso também é um ponto que a gente precisa olhar. Será que a gente é cri-cri? Será que a gente adora ir atrás de problema? Né? Mas não olha para os nossos problemas, né? É inflexível. Tem gente que é uma porta, né? 880 e não vai mudar, né? E se o acontecimento, aquela situação pedir alguma reflexão, a pessoa simplesmente diz: não quero falar sobre isso, né? Deixa pra lá. Gente, deixar pra lá nunca foi solução, tá? A gente tem que falar até chegar num acordo com muito bom senso. Isso sim, faz nossa vida melhor, né? Tem gente também, outro ponto, que é uma eterna vítima. Oi, Maristela. Oi, Marisa. Né? Então, assim, vive com aquela sensação de nuvem negra em cima da cabeça e que o sol brilha para todo mundo, menos para ela. E ela acredita nisso, que é pior ainda, né? Se acha o centro do mundo. Tudo que alguém fez para atingi-la, fez porque tem inveja, porque fez trabalho para mim, porque assim as pessoas são assim. Então são coisas tão simples que a gente não atenta e que vão provocando uma vida pior, o que é da nossa responsabilidade. Por isso eu estou trazendo esses pontos, né? Não se interessa pelos mais próximos, não interessa por si mesmo, que é o pior, mas arrasta um bonde, gasta horas vendo vida dos famosos, né, com polêmicas e tudo mais. Então, é tudo que a gente escolhe, né? Outro ponto que eu coloquei é: a pessoa não busca conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento, gente, às vezes você lê, você vê um filme, você troca uma ideia e vem um insight, sabe, que te tira daquele lugar. É como se fosse a luzinha, né? Nossa, olha, aprendi isso, não vou ser mais assim, vou mudar aqui. Então isso é muito importante. Não sabe reconhecer oportunidades. O cavalo arraiado está passando na frente e a pessoa se nega a ver porque quer continuar, né, do jeito que está. E tem gente que fala assim: não, mas eu não quero continuar assim. Quer porque não se movimenta, tá? Porque tem que caminhar até o cavalo, né? Oi, Tamires. Oi, Kátia. Oi, Olília. Não é empático.
Só ele sofre, só ele tem dor, a dor do outro ele desconsidera, isso também é muito triste, né? E não é aberto a possibilidades. Às vezes você fala assim, ah, você já ouviu falar sobre isso? E a pessoa fala, eu não acredito nisso. Pronto, fim de papo. Você vai fazer o quê, né? Vai falar o quê com a pessoa que é taxativa nas respostas? Então, você pode não acreditar, você pode não gostar, mas deixa que a pessoa fale, porque isso vai criar um diálogo e você pode aprender coisas com essa pessoa, tá bom? Então, isso é importante também. Gente que fala assim, ah, porque meu negócio é preto no branco, é assim e pronto. Isso é muito triste, né? Que assim pronto, não tem nada assim pronto, a vida não é estanque, né? Outro ponto, terceiriza responsabilidades. Quer as coisas, mas quer que os outros façam, que os outros tragam pronto, mastigadinho. Se tiver que fazer um movimentozinho que seja, já não tá bom. Porque nasceu para ser rei ou rainha, né? De certo, porque não é, a gente sabe que não é assim. Para ser servido, primeiro a gente tem que servir, isso é muito importante. Reclama e critica a obra do Criador, tá? Mesmo que você não acredite no Criador, a gente sabe que tem alguma energia, algo que fez isso aqui. E fez muito bem feito. Será que você fazia melhor? Faria melhor? E fica aí pontuando coisas que tá errado? Tá errado? Uma natureza tão perfeita. Inclusive você é perfeito, né? Gente árvore, né? Gente plantado. E se recusa a fazer movimentos. Preso numa zona de conforto desconfortável, né? E gente que vive entre os dois As, o A do arrependimento e o A da ansiedade, perdendo o melhor da vida, que é o momento presente, né? Daí ter esse nome, presente. E você perde esse presente com essas preocupações futuras, com expectativas, criando um amanhã enquanto o hoje está ali do seu lado, só aguardando que você olhe para ele, né? Desconfia de tudo e de todos. Tem gente que é extremamente desconfiado, né? É apegado e pessimista. Qualquer coisa que você fale já segue de mais isso, mais aquilo. Coisa de quem não quer fazer, né? De quem não quer pagar para ver também. Gente que só acredita vendo. Eu só acredito vendo. Criatura, você é mais do que os seus 5 sentidos, tá bom? Oi, Margot. Oi, Renata. Somos mais do que nossos 5 sentidos. Isso é muito pouco. A gente está na era da física quântica, tá? Da espiritualidade, da intuição, de perceber o mundo. O mundo tem mais nuances do que você aprendeu, tá? E ainda acredita que sucesso é sinônimo de sacrifício. Se não tiver dando sangue, se não tiver morrendo, se a vida não tiver muito ruim, não está fazendo o seu melhor. Isso é um erro, tá? Não precisa ser assim. Precisa sim, clareza, planejamento, esforço, mas não necessariamente você se matar. Isso não acontece, tá? Se nega a rever conceitos, não aceita opiniões. Até pede opinião, tá? Mas quando você fala, contesta, porque sua opinião só serve para reforçar o que ele está querendo dizer, o que ele te disse. Se você contrariar a opinião, aí também já não serve. Conhece gente assim? E é interessante. Oi, Jerusa. Porque quando a gente ouve essas coisas, a gente sempre pensa nos outros, mas eu gostaria que você pensasse em você, tá bom? Baseia o futuro naquilo que aconteceu no passado. Então, porque aconteceu uma coisa uma vez de um jeito, você já condena aquela situação, aquela pessoa para sempre ser a mesma coisa. Então, você se fecha nisso aí, o que não é bom também. É crítico, ácido. Quando alguém faz alguma coisa que você não fez, você critica, né? E isso me parece muito aquela máxima popular que diz que macaco, quando não chega na banana, fala que ela tá podre. Então, toma cuidado, tá? Porque a gente incomoda muito com pessoas de coragem, que vão lá e sem medo de fracasso, ao menos tentam.
Isso é uma das coisas também que eu acho que para manter nossa vida, para saber viver, isso é um ponto importantíssimo. Gente que vive abstraindo, né? Nunca consegue ficar sozinho, nunca consegue perceber o próprio silêncio. E aí se abstrai com drogas lícitas, com drogas ilícitas, colocando alguma coisa muito forte, assim, que vive só para aquilo na vida, ou só política, ou só sexo, ou só comida, entende? Isso também vai piorar a sua vida, tá? Não admite o que quer, simplesmente porque tem medo de falar que quer aquilo e não conseguir e se frustrar. Outra coisa. Fala em perdão, em amor e continua sem perdoar. Que o perdão é para o outro, não é para si, né? E também não trabalha a aceitação. Tem fórmulas prontas. Nossa, é aquele assim, gerente de obra, né? Engenheiro de obra. Que sabe exatamente como conduzir a vida dos outros, mas a dele ele não quer olhar, a dele ele não quer fazer, a dele ele não quer fazer reparos. Isso também, tá? Ou seja, a própria vida fica para depois. Deixa eu me ocupar com os outros, né? Não sabe nada sobre os antepassados. Não sabe o que a mãe sentiu, o pai sentiu, o que o avô quis, o que o avô empreendeu, o que a avó fazia ali para aproximar a família, né? Mas sabe da vida dos outros, não sabe das suas origens, não sabe da sua raiz e não sabe que muito deles está em você, tá? Mais ainda, investe mais tempo falando sobre o passado do que fazendo planos, sonhando um futuro. Então é sempre, sabe aquelas pessoas que sempre repetem as mesmas histórias? É isso. Conta histórias sem fim, repetidamente. A gente fica sem graça, né, de falar assim, você já me falou isso. A gente fica sem graça, mas é assim mesmo. Talvez essa pessoa esteja falando para se convencer, né? Ela precisa falar para ela, não é nem para você. A pessoa é melindrosa, é magoável também, né, gente? Que você não pode falar absolutamente nada que a pessoa já sente. Meu Deus, é uma mágoa profunda. E às vezes nem verbaliza aquilo e se torna seu inimigo e você não tem nem direito de defesa, né? Pessoas que só permanecem debaixo de árvore que dá sombra. Conhece isso? Gente que só anda e que só procura como companhia alguém que o beneficie de alguma maneira, com alguma coisa. Pessoas que fazem tudo pelos outros, mas para que o outro fique em débito com ela, para que ela seja um credor, sabe? É assim também, porque quer receber em troca. Gente que vive de, quando chegar tal coisa eu farei, né? Quando chegar a hora, quando minha vida estiver assim. Viu, gente? Tanto de coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Não gosta de falar sobre a morte. Pra gente viver bem, a gente tem que falar sobre a morte. Porque a morte vai chegar. É uma certeza para todos nós. E ao olhar para a morte, a gente procura viver melhor. Porque a gente sabe que a gente tem um tempo. É limitado, tá? Esse tempo. Então, faça valer a pena. É iludido, se ilude, né? Se ilude, vive de sonhos que não tem possibilidade de realização. E ao invés de imaginar, né, e se colocar a caminho, fica vivendo de ilusão. E outras pessoas também, elas afirmam que elas vão se espiritualizar, mas agora não, Carla. Deixa quando eu envelhecer, aí eu vou dar atenção para isso. Mas agora eu não quero falar de espiritualidade, tá? Tudo bem, né? É o tempo de cada um. Gente que não utiliza a própria inteligência, né? É inteligente, ou às vezes tem só um tipo de inteligência, mas não tem nenhuma inteligência emocional, então põe tudo a perder, né? Porque tem um pensamento lógico, mas na hora que entra uma emoçãozinha que seja ali no meio, ele não sabe como lidar. Pessoas que levam as coisas só para o lado pessoal. Gente que se deprecia constantemente, não sabe receber um elogio. Você fala, você tá com a roupa tão bonita. Mas foi baratinho, sabe? Aí você elogia, mas você acha?
tarará. Aí às vezes até faz uma outra coisa que é apontar um defeito quando é elogiado. Olha que loucura.